Quanto maior a autoconfiança, maior a humildade. A arrogância definitivamente é um complexo de inferioridade. Eu era muito mais confiante, só que a minha autoconfiança diminuiu depois que a régua das pessoas que eu passei a conviver, que eu passei a conversar, aumentou. Quando eu tava na minha roda de amigos, ali nas conversas, eu queria ser a primeira a falar, porque eu sabia que eu tinha os melhores argumentos. Eu queria ser a pessoa que fazia as brincadeiras, as piadas, porque eu tava num grupo em que eu era a pessoa que tava ganhando mais, eu era a pessoa que tava estudando mais, me desenvolvendo mais. Mas quando eu sentei na mesa de bilionários e eles só ficavam falando dos bilhões que eles haviam faturado nas empresas naquele ano, quando eu fui convidada para palestrar no palco, que só iam pessoas gigantes de seguidores, milhões e milhões de seguidores, e eu tinha 9 mil seguidores, aquela era a primeira palestra da minha vida. Quando eu comecei a ler livros tão complexos que o texto era difícil a ponto de parecer que estava falando outra língua, eu me dei conta do tamanho da minha pequenez. Eu não era confiante. Eu só achava que eu era. Na verdade, eu estava sendo soberba. E a minha soberba estava me cegando. E eu não achei ruim enxergar isso. Pelo contrário, me fez ver que eu tenho muito ainda que aprender, que crescer, porque o que eu faço, por mais que seja bom, dá sempre para melhorar. E no universo não existe estagnação, não existe zona de conforto. É evolução infinita, só que tem que ter humildade para aceitar que você ainda tem que melhorar. Darling, se você não era autoconfiante antes desse vídeo, agora você é, porque eu vou abalar o seu ego até você se tornar. Se você conseguir assistir esse vídeo até o final, você vai sair dele autoconfiante. Mas só fica nesse vídeo se você realmente aguenta ouvir verdades. Porque o que eu vou falar aqui, eu gostaria que alguém tivesse sido sincero o suficiente e me falado, me avisado. Só que isso não aconteceu. Então eu tive que aprender com a vida. Mas você agora tá tendo exatamente essa oportunidade. Então aproveita. Muitas pessoas se sentem inseguras ao falar em público, ao conversar com alguém que elas desconhecem, ao se comparar com as pessoas na rede social, ao definir um sonho grandioso para elas conquistarem. Mas eu te pergunto, qual é o seu porquê? Sério, tô falando sério, qual que é o seu porquê? Por que você faz o que faz? Por que você acorda todo dia de manhã? Por que você sai para trabalhar? Por que você posta um vídeo na rede social? A maioria faz o que faz para receber validação, para receber aceitação do grupo, das pessoas. Elas sempre estão pensando nos elogios, nos aplausos, na purpurina, no glamour da coisa. E por isso que elas são tão inseguras. Mas tem uma faceta inconsciente da timidez, da insegurança, da vergonha, que é o egoísmo. Calma que eu vou te explicar. Tudo isso é um baita de um egoísmo porque é omissão de socorro. É olhar a todo momento para dentro de si e ficar pensando: ai, e se eu fizer isso e se me criticarem? O que vão falar de mim? Ai, se eu gaguejar? E se eu não conseguir? E se rirem da minha cara? Tudo centrado eu. Peraí, começa a olhar para o mundo lá fora. Você poderia estar ajudando nesse exato momento milhares de pessoas se não fosse pela sua insegurança, pelo que você chama de vergonha, de timidez. Mas não, você prefere ficar escondido no quarto. Ai, tomara que ninguém me olhe, tomara que ninguém me enxergue, porque aí eles vão pensar que eu sou perfeito. Quando você perceber, peraí, eu posso contribuir para ajudar a humanidade, a insegurança nunca mais vai te parar, porque nesse momento o seu maior objetivo está centrado em servir as pessoas. Você acaba de se tornar uma alma obstinada, uma alma imparável, capaz de conseguir qualquer coisa que quiser, desapegada do mundo, porque você tá sempre olhando agora pro transcendente. Antes de postar nas redes sociais, eu era muito insegura. Eu gravava um vídeo de 5 minutos por 7 horas. Eu não tô brincando, meus pais sabem disso. Eles viam, eu ficava aqui na sala durante 7 horas e eu regravava. Eu começava, colocava no botão, parava, me achava feia e apagava. Eu não conseguia, porque eu estava centrada em como as pessoas iriam me olhar. Eu não estava pensando no bem que eu poderia gerar. E isso me travava, porque eu estava sendo egoísta, só olhando para o meu próprio umbigo. Se não fosse pelo primeiro vídeo que eu postei de 2 minutos, pelo primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube, você não estaria me assistindo. Eu não teria conseguido faturar o dinheiro que eu faturei só esse ano. Então, eu vou postar um vídeo. Não. Peraí, por que você vai postar esse vídeo?
Se for para ajudar as pessoas, você tá nem aí pra espinha que tá na sua cara, pelo jeito que a sua boca tá, seu cabelo tá, sua roupa, você não tá nem aí pra isso. Essas coisinhas são pequenas demais perto do seu propósito. Você vai falar em público. Por que você tá indo lá? Se for pra impressionar as pessoas com as suas palavras, vai dar tudo errado, esquece. De verdade. Ou você vai gaguejar, ou as suas frases não vão ter o peso para convencer quem tá te ouvindo, mas se você for falar em público para ajudar, nem que seja uma alma sequer que tá te olhando, você vai sem medo, você defende a verdade, você se torna autoconfiante. Então, o primeiro ponto é esse: toda pessoa autoconfiante tem um porquê elevado, e todo porquê elevado sempre está associado a ajudar outras pessoas. Afinal, quanto maior é a sua autoestima, maior é a sua humildade. Você é humilde o suficiente para pensar no outro, não só em si. E aí, quantas pessoas você poderia estar ajudando agora se não fosse pelo seu egoísmo travestido de insegurança? Você pode ser a lanterna que vai iluminar a vida de alguém que está pedindo socorro nesse exato momento. Não se permita participar dessa omissão de socorro. Faça o que tem que ser feito com o que você tem agora, do seu jeito. Outra questão é, nunca, na sua vida, nunca tenha como lema de vida o lema de pessoas inseguras, que é: a defesa é o ataque. Por exemplo, passa uma mulher muito linda na rua, maravilhosa. Sabe o que a moça que é insegura, ao ver essa mulher bonita passar na rua, faz? Ela vira pra amiga e começa a falar mal daquela mulher maravilhosa. Nossa, ela é tão metida, né? Ah, eu tenho certeza que isso aí é pura maquiagem. Se ela tirar toda essa maquiagem, ela nem deve ser tão bonita assim. Não deve ter nada por dentro. Pessoas inseguras menosprezam quem é o alvo de insegurança delas. Isso não serve só para moças inseguras, serve para homens também. Tem muito homem que fala mal de mulher bonita porque ele tem inconscientemente uma síndrome, um complexo de inferioridade de pensar o seguinte: caraca, acho que eu não teria chance com ela, então vou falar mal. As pessoas acham que ao menosprezar o outro, ao debochar do outro, elas estão se colocando numa posição superior, mas quem entende do assunto sabe muito bem que aquilo é o puro suco da insegurança. Eu tenho um primo que ele foi abandonado pelo pai quando ele era criança. E ele acabou um relacionamento super conturbado há pouco tempo, com uma ex-namorada que ela falou muito mal dele. Tipo, muitas coisas horríveis, tanto para os amigos dele quanto para as amigas dela, postou em rede social. E eram tudo falácias, eram tudo mentira, tipo, ai, ele nem tinha tanto dinheiro assim, ai, ele nem era tudo isso, ele nem era bonito assim, enfim, falou super mal. E aquilo só reforçou o sentimento que ele já sente de inferioridade. E depois desse término, ele conheceu uma garota muito legal, que inclusive é minha amiga, um amor de pessoa, linda, estudiosa, ela trabalha, ela assim, adoro ela é perfeita. Só que apesar de gostar dela, ele fazia promessas e não cumpria. Ele falava, vou te buscar tal dia pra gente jantar, e ele desmarcava de última hora. Ele prometia, vou te ligar não sei o quê, e não ligava. Sempre ele ficava fugindo de uma aproximação maior. E sabe por que isso acontecia? É porque funcionava como um mecanismo de autodefesa. Ele reprimia a humilhação tanto dos comentários da ex-namorada quanto por ter sido abandonado pelo pai, e machucava a moça que ele estava conhecendo. Então ele abandonou a moça que ele estava conhecendo antes dela abandoná-lo, como um mecanismo de proteção do seu próprio ego. Eu vou te machucar para você não me machucar antes. Até que a maior parte das traições, ela tem como causa a insegurança. São pessoas inseguras que traem, porque elas tentam, por meio de uma traição, sentirem-se superiores, porque no fundo o interior delas está corroendo inferioridade. E é algo inconsciente. Opa, para evitar sofrimento eu preciso causá-lo. A defesa é o ataque. E a mesma coisa pode acontecer até numa empresa. Sócios que têm medo de ser passado para trás ou que têm medo de ser abandonado, eles podem trapacear nos sócios dele como forma de autoproteção, como forma de defesa. Eu faço antes de você fazer comigo. Mas pessoas autoconfiantes, elas entendem que tudo que vai, volta. Portanto, não tem que ter medo do outro errar contigo. Se ele errar contigo, ele vai pagar aquilo. Afinal, tudo que você planta, você colhe. Portanto, faça o bem para as pessoas. Seja fiel,
seja educado, seja sincero, não passe ninguém pra trás, porque você vai receber em triplo. A pessoa autoconfiante, ela já internalizou isso. Portanto, ela vive a vida dela de forma livre, a ponto dos outros olharem pra ela e falar: caraca, que pessoa magnética, ela é destemida, ela se impõe, ela vai e faz, ela demonstra os sentimentos dela. Isso é digno de pessoas que têm autoestima elevada. A insegurança te faz atacar. Só a confiança que te faz vencer a guerra, porque você sai daquela guerra. E nem é confiar em si mesmo, nem é confiar nos outros, que os outros não vão te passar para trás. Não. É confiar que o mundo funciona assim, que o universo funciona dessa forma. Tudo que vai, volta. Ponto final. Outro hábito do estilo de vida de pessoas autoconfiantes é que elas não sentem inveja. Porque inveja é o quê? É olhar para o que o outro tem e eu me sinto incapaz de conquistar aquilo também. Então gera uma raiva do outro. Mas peraí, se você cria 100% da sua realidade, você pode conquistar o que quiser. O que você quer? De verdade. É um relacionamento? É um carro? É uma casa? É saúde? O que você quer? Defina isso. Se você cria 100% da sua realidade, darling, você pode ter o que quer. Mas nunca reclame da vida que você tem se você nunca parou para definir a que você gostaria de viver. Quem tem autoestima elevada sabe exatamente o que quer e sabe que pode conquistar aquilo. Porque isso é uma lei universal. A nossa frequência está atraindo pessoas e situações a todo instante. E se sua vida está cheia de resultados negativos que você não gostaria de estar vivendo, não tem quem culpar, darling. Não tem quem culpar. Então, levante a cabeça e caminhe como alguém que sabe o que quer da vida, que sabe que pode conquistar qualquer coisa que quiser, que é determinada, porque isso sim é magnético. Além disso, entenda que quanto maior sua autoestima, menor a necessidade de se exibir para o outro. Porque ostentação é um complexo de inferioridade. E quem exala autoconfiança não precisa gritar isso. Porque as pessoas percebem pela forma que ela se veste, que ela se comunica, que ela anda, que ela sorri. As pessoas percebem pela sua energia. Ostentar é uma faceta de insegurança porque você está tentando ser validado pelos outros por algo que você tem materialmente, mas que você não é. Só que se você se sente bem consigo mesmo, você não precisa ficar exibindo conquistas, exibindo posses para provar o seu valor. E esse tipo de atitude só atrai pessoas interesseiras para sua vida, não pessoas genuínas. E quem observar com olhos atentos vai falar: eita, isso aqui tá exagerado, em todo o exagero, em todo o excesso tem uma falta, tem uma insegurança. Outra muleta que as pessoas usam para gritar a autoconfiança que elas carecem é o narcisismo. Mas quanto maior a sua autoestima, menor o narcisismo. Ter que fazer tudo ser sobre você. Ai, porque eu sou boa. Ai, porque eu passei nessa faculdade. Ai, porque eu conquistei tal coisa. Ai, porque o meu relacionamento é o melhor. Para! Fazer isso numa roda de conversa, nos seus relacionamentos em geral, num date, é puro suco de insegurança. Sabe como que uma pessoa segura de si, ela age num jantar? Ela sabe escutar, sabe se interessar pelo que o outro tem a dizer, sem se preocupar em se exibir ou competir por contar a melhor história, por ter a melhor opinião, o melhor argumento. Ela se sente bem o suficiente para deixar os outros brilharem também. Se ela tá num relacionamento, ela não fica se vangloriando o tempo todo, fazendo daquele relacionamento um palco para se mostrar. Ela tá ali de coração aberto para se conectar, para se aproximar, para ouvir, para aprender com o outro. E o narcisismo é o oposto disso. Quando alguém tenta puxar a sardinha toda hora pro seu lado, ser o centro das atenções, até gerar discussões pra mostrar que tá certa, ofender o outro pra, ai, ó, tá vendo tanto que eu sou o melhor? Sabe o que ela tá gritando no final das contas? Arrogância. Só que lembra que arrogância é complexo de inferioridade, de fragilidade. Quando a gente fala em amizades e ambientes, o soberbo sempre procura estar em volta de pessoas que ele considera piores do que ele, ou frequentar alguns lugares que ele considera o padrão abaixo do nível dele. Afinal, a pessoa arrogante cultiva essas situações para se sentir o melhor do grupo, o mais inteligente, o mais rico, o com o melhor relacionamento, ou talvez até o mais religioso. O soberbo, ele rejeita qualquer possibilidade de olhar para o lado e perceber que ele não é grande coisa, que ele precisa melhorar, que ele precisa estudar, trabalhar, ajudar, evoluir mais. Novamente, a humildade você só conquista se você se põe em situações que abalam o seu ego ao invés de alimentá-lo. Ir a um bar de esquina e se sentir o reizinho do ambiente não é autoconfiança. Ter amigos piores do que você é uma máscara para disfarçar sua insegurança.
preguiça. Se você quer ser autoconfiante, você tem que ter humildade para sentar na mesa dos grandes, porque lá o seu silêncio vai falar muito mais do que o seu barulho. Lá, o seu ego arrogante, ele vai ser abalado. Isso é perfeito, isso é maravilhoso, porque assim como aconteceu comigo, a sua régua vai subir. Você vai falar, peraí, eu preciso aprender mais, eu preciso fazer mais, eu preciso mudar. Os amigos que eu tinha há um tempo atrás não são mais os amigos que eu tenho hoje, porque eu literalmente superei as pessoas que eu andava antes. E tá tudo bem, não é errado você sentir que superou os seus amigos antigos. Você passou a ter uma mentalidade diferente. Tá tudo bem, não é feio falar isso. O amigo que quiser trilhar essa jornada junto de conhecimento, você vai explicar pra ele o passo a passo de como você fez pra chegar até aí, mas você não vai se rebaixar pra estar no meio de pessoas que não estão nem aí pra esse assunto. Afinal, pessoas autoconfiantes, elas sempre têm amigos que elas olham pra eles e falam, caraca, eu admiro essa pessoa. Se os seus amigos hoje são pessoas que você não se inspira, tá errado, tem que trocar. Recentemente, uma amiga comprou um jato e eu olhei para aquilo e falei, gente, que incrível, que máximo! Inspira! Ah, Estela, mas eu tenho dificuldade, assim, de fazer amizade, acho que não tem muitas amigas aqui onde eu moro e tal. Você tem a rede social. Você acompanhar o conteúdo de alguém hoje é como se fosse uma amizade mesmo, porque você tá recebendo influência daquela pessoa a todo momento. Segue lá o meu perfil secreto. Se você for homem, segue o perfil secreto para homens, que o meu marido tem também. Fica mais próximo da gente, já que você não enxerga no seu meio hoje amigos para se inspirar. Só uma coisa que eu te digo, para tudo tem solução. Para cada lado que você olha. Então escolha bem quem anda contigo. Se você é águia, águia não anda com patinhos, águia anda com águia. Visão de longo alcance. Você tá em outro patamar, tá tudo bem. Tem uma frase que vai mudar toda a sua percepção de vida. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta essa frase que eu vou falar agora, para ela fixar na sua mente. A pessoa humilde é inumilhável. Repito, a pessoa humilde é inumilhável. Por isso que ela exala autoconfiança. Afinal, ela não se ofende com a opinião de quem ela não trocaria de lugar. Quanto mais a gente é maduro, mais a gente entende que tá tudo bem deixar o outro estar errado sobre você. A narrativa dele não te define. As pessoas criaram histórias, fantasias, personagens sobre você. Só que todo personagem é irreal. Por isso que não adianta você se preocupar com a opinião alheia. A necessidade de provar tudo o tempo todo para as outras pessoas é insegurança. Por isso que você deve ser neutro tanto em elogios quanto em críticas. Alguém te elogiou? Não deixa aquele elogio subir para sua cabeça. Alguém te criticou? Não deixa aquela crítica te levar para o fundo do poço. Se sustente em quem você realmente é, porque se você sabe quem você realmente é, nada te abala. Por exemplo, você pintou o seu cabelo de loiro. Aí alguém chega para você e diz o seguinte: "Nossa, você pintou o cabelo de azul. Gente, mas essa cor ficou bem estranha em você. Ai, eu não gostei." Peraí, se você sabe quem você realmente é, se você se olhou no espelho e falou, peraí, meu cabelo é loiro, eu sei disso, eu tenho certeza disso, você não vai falar nada pra essa pessoa. Você vai ficar indiferente. Você fica sério porque você sabe que o seu cabelo é loiro e não azul. Você sabe quem você é. Diante desse tipo de pessoa, vai falar o quê? Nada. Ela deve estar com algum problema com ela mesma pra falar isso. Porque claramente você sabe que aquilo não te define. E é a sua indiferença que proíbe as pessoas de fazerem gracinhas com você, de fazerem piadas com você. Porque as pessoas só fazem piadas se tem uma plateia rindo delas. As pessoas só fazem piadas com quem se machuca com elas. Mas se alguém é sério e indiferente diante de brincadeirinha, ninguém mexe com ela. Ela chama atenção. Ela incomoda os outros porque ela não se deixa ser incomodada por ninguém. Portanto, não ria de piadas que fizerem sobre você. Fique séria, sem humilhar, sem ofender, na sua. Afinal, a pessoa humilde é inumilhável. E quanto mais autoconfiante você é, menos sozinho você fica. Porque você sente prazer com a sua própria companhia. Quanto maior a autoestima, menor a solidão. Precisa estar o tempo todo rodeado de pessoas para postar uma vida animada nas redes sociais? Isso significa que você não aguenta ficar a sós consigo mesmo. Do que você está fugindo? Do que você não quer olhar para dentro de si? Você só se torna autoconfiante se você se familiariza com o que está aí dentro de você. Quais são suas dores? Quais são seus traumas? Quais são seus pontos fortes e fracos? Se você aprecia a sua própria companhia, até mesmo pessoas que nem te olhavam vão querer ficar perto de você. Afinal, pessoas que não são seguras de si, que precisam de multidões, pessoas autoconfiantes lideram, geram desejo,
de tê-las como companhia por perto. E aí um dia alguém vai chegar pra você e dizer: "Nossa, você mudou tanto! Eu nem te reconheço mais." Você vai olhar no fundo dos olhos dessa pessoa, vai agradecer e dizer: esse era o objetivo. Por fim, se você viu até aqui o final desse vídeo, parabéns! Você acabou de se tornar autoconfiante. Eu espero que esse vídeo chegue na mão de multidões, para que a gente tenha mais pessoas cujas obras e feitos vêm antes do senso de autoimportância. Um beijo, darling.